deveria ter recebido esse começo de bolsa que você recebeu, entendeu? Então, use com sabedoria os trancamentos. Mais alguma dúvida do trancamento? Disciplina de outras unidades é importante, tá? A gente... eu quero fazer uma disciplina XYZ na FEEC porque eu quero. Ok, se é porque você quer, pode fazer. Ela conta no crédito, então a gente não tem como impedir essas contagens, só que na hora que você for se formar, a gente quer os créditos em MO. Então, para ser contabilizada, tem que ter um processo orientador explicar para a CPG. CPG, o fulano de tal aqui me orientando, ele vai fazer a disciplina na FEEC e tal, eu quero que ele faça, porque é importante para a pesquisador XYZ. Ok, se a CPG aprovar, a gente aceita e está tudo bem. Se não, você tem que fazer 24 créditos além dessa disciplina que você fez, ou 22 créditos além dessa disciplina que você fez. Ficou entendido? Tá. É sempre legal saber que palestras são legais. E por que eu falo isso? A gente tem um problema que a gente não consegue resolver muito aqui no IC de pouca adesão em palestras. Por exemplo, essa sala aqui está mais lotada do que estava a palestra do quinto andar. A gente está falando de gente que vai dar bolsa para a gente. Então, a gente não sabe muito bem como fazer para estimular vocês, a menos assistam, é legal. Lembra daquele convite que eu falei que vocês estão vocês estão em ingresso para uma passada, para um lugar legal. Sei lá, tem que aproveitar as oportunidades. Não talvez essa do quinto andar, como exemplo, mas às vezes você recebe um professor muito famoso numa área específica para dar uma palestra, vai lá ver. E são em palestras, muitas vezes, que você tem um start para a sua pesquisa. Tentem participar dessas oportunidades, porque senão a gente passa vergonha também, de não ter gente para prestigiar. Se não mudar as regras, ano que vem, de vocês podem estar recebendo bolsa do programa, então, deles, por exemplo, ou de outras fontes de financiamento. Então é legal prestigiar esse povo que dá essas palestras, isso complementa o currículo. Quando saindo dessa palestra aqui, provavelmente vocês vão falar com o orientador de vocês, vão cair a disciplina e correria na rotina. Então, eu sei que é difícil abrir um pouco o leque, eu não tenho tempo para ficar vendo essas coisas, mas pensem nisso, porque complementa bastante o currículo, tá? Comunicar as trocas de orientação com orientação, assim que elas ocorrerem. A partir do segundo semestre, a lista de espera começa a depender do CR, tá? Então, se a lista de espera por bolsa se prolongar de um semestre, a gente vai reordenar ela não pela nota do ingresso, mas por CR. Por isso é importante ter um bom desempenho. A comissão de pós-graduação possui representação discente e você pode sempre procurar, se você quer saber, te encaminha para o representante discente para saber mais assuntos da rotina da CPG. Falei um pouco para vocês na palestra do Daniel, mas a gente tem as salas 63, 65 e 65 que são nesse corredor. São novas e a gente está ainda tentando entender como elas vão funcionar, mas usem. Eu tenho visto que ninguém usou elas ainda, do pessoal que já estava aqui. Usem, tá? Uma sala tem micros, a outra sala tem só cabos de rede. Vocês podem usar os notes, mas usem as salas, tá? Tutoria. Então, já falei também, mas até o final do semestre a gente tem que obter a orientação definitiva, tá? Sempre, mas aí sempre mesmo, viu, gente? Resolver um problema pequeno agora é melhor do que ter que resolver um problema grande depois. Então, eu prefiro que vocês me procurem, mesmo se vocês acharem que é uma pergunta idiota, uma dúvida que não precisa ser respondida. Me procura, a gente tenta achar um denominador comum para não deixar o problema escalar e ficar irresolvível. Alguns sites para vocês saberem que existe. Vocês estão vendo que a palestra, gente, eu sei que é muita informação, então muita coisa daqui não precisa entender agora em profundidade. Eu quero que vocês entendam largura, que vocês entendam que essas coisas existem, vocês podem procurar. Vocês vão desenvolver pesquisa que vai ter patente, existe a Inova. A Inova pode ajudar vocês no produto patenteável. Bolsa de apoio ao estudante, aquelas bolsas de auxílio social. Tem bolsa de transporte, moradia, eles dão orientação jurídica, que é o SAI, procure o SAI se precisar. Muito importante, gente, apoio psicológico. Está cada vez mais comum aí na sociedade mesmo que a gente vive, ou mesmo na pós-graduação não é uma exceção.
pessoas com problemas, com dificuldades psicológicas, realmente, de lidar com... Muita gente está mudando de cidade, ou está mudando de país, está mudando de cultura, está mudando de amigos. Tem gente que faz isso com o pé nas costas, tem gente que vai ter muita dificuldade de fazer isso. Então, não tenham medo de procurar ajuda, porque o serviço existe para isso mesmo, tá? Tem o SECOM, o Centro de Atendimento Médico para a Comunidade. Tem a página que vocês obterem mais informações, mas todos vocês podem usar serviço médico odontológico do SECOM. É legal, o pessoal gosta, use, tá bom? Aqui já falei dos enviar os documentos. Ó, é um bom ter esse telefone às vezes anotado. O ramal é 16000, então é 35216000, é a vigilância do campus. Nossa, roubaram minha bike, teve algum incidente, eu preciso pedir escolta. Guarde esse número aqui para uma chamada, se precisar, tá bom? Vigilância do campus, Bandeca, horário do circular interno, tem o site da prefeitura do campus, prefeitura.unicamp.br. Lá dá para você ver os horários do circular, o cardápio do Bandeco, tá bom? Isso aí. Minha palestra acaba por aqui. Já vou passar para a Cecília. Cecília, se você quiser tentar ligar aqui o seu... É aquela apresentação? Tá bom. Então, enquanto eu baixo aqui a apresentação, lista os papéis de assinaturas vamos deixar aqui na mesa, tá bom? Sim, eu acho que antes aí você podia voltar para a lista dos doutorandos. Agora é o café? Ele liberou para o café? Não, vai ter ainda mais um. Onde tiver você mestrado e doutorado. Esqueceu que tinha vindo para cá? Não ia vir a princípio, mas... Não ia vir a princípio. Não ia, mas você me falou que está entregando o cartão, então... Porque o e-mail dizer que é obrigatório, não está tendo. É obrigatório? É. Tá, esse aqui. Só para entender. Seminário é só para aprendizagem do aluno. É mesmo? Uma ponta. O e-mail dizer que é obrigatório. Teve a palestra. Você acha que você não consegue? Depois pega uma matrícula. Pode ser que eu descartar, certo? Esqueci minha caneca. Dá para dar um chip. Então é que Silva, certo? Beleza. Deixa eu saber.
atualizar a alimentação. Tem que botar ali em cima, Wilson. Na barrinha da ativada. Ah, não. É porque o Alça consegue, quer dizer, não ativado. Eu não vou conseguir editar a sua, eu esqueci de atualizar 2019. Não. Ah, mandei para o Zé. Eu mandei lá para a Soninha. Se eu tivesse lá, eu não estava aí, ó. P20. Certeza que o Wilson me olhou lá usando. Esse cara aqui enche o saco pra caramba. Lá no final do livro, vai que ele desiste, vai embora. Não sabia que ele mostrou sobre a questão da cabeça, você sabe a cabeça Zé Dorival. Agora é Zé Dorival. É uma pessoa meio sem noção, sabe? Ninguém escolhe os pais. Ninguém nome. Zé Dori. É o Dori. Tem Dori. Tem Dori, então? Zé Dorival. Ele já foi Eu já odiei ele no o cara ganhou. Nem Dori. Nascimento, Júnior. Estou acostumado a ver isso. Teu pai também é o Zé Dorival? Você tira o Júnior no final, eu passo. Eu sofri com o Zé Dorival. Não gostei mesmo. Não, agora entendi o raciocínio. Ok, é mestrado ou doutorado? Foi de novo. Doutorado. Então, de doutorado primeiro. Então, o Mauro tá aí? O Mauro é o primeiro da lista. Mauro. Mauro está aí? Tá. Eu queria te aqui uma canequinha para você, para incentivar na pós. A gente começar a eliminar os copinhos plásticos. E o William? O William tá aí? Bom, infelizmente eu tenho poucas. Prometo que tentarei arrumar uma para cada uma, mas isso eu preciso da ajuda do diretor. E para o mestrado, quem é? Tá em primeiro. Vicente, tá aí? Vicente mesmo? É? Sim. Tem mais canecas? Posso puxar? Não tem, só tenho 3. Bom, então eu prometo da próxima vez. Você vai querer ficar aqui? Talvez seja melhor. Bom, então, boa tarde, pessoal. Vou começar logo para terminar logo. Tem bastante informação, o Wilson já falou bastante. Ali na minha palestra é 2020, tá? Que a gente não conseguiu agora no drive atualizar e a palestra é muito pesada. Mas é basicamente bem parecida com a apresentação que eu fiz no meio do ano passado. Então, não sei se tiver algum outro aluno do ano passado, ela é parecida. Bom, a ideia aqui é dar um overview do Instituto, não tão, e também uma visão geral do que seria a pós-graduação. A apresentação do Wilson foi bastante detalhada e a minha, ao contrário, ela vai ser bem top-down e bem mais alto nível. Então, aqui é o Instituto de Computação. Não sei se vocês sabem, o ano passado a gente completou 50 anos de
de computação. Então, aqui, Campinas, o Instituto de Computação. Para quem não sabe, o primeiro curso de graduação em Ciência da Computação no Brasil é o nosso. Então, a gente computa desde 1969. Então, ano passado, completou 50 anos, tá? De computação. O Instituto ele é um pouco mais novo que isso, tá? Bom, e aqui na América Latina, a gente está localizado aqui, né? Então, aqui só para... em termos de América Latina, existem alguns rankings, que eu não sei se vocês conhecem. Tem um também muito famoso, que é o Higher Education, não sei se vocês já escutaram falar também. Tem esse daqui, que é o QS. Tem outro também, que é um de Xangai, que é o primeiro que teve mais sucesso. Bom, e o Brasil aparece, quer dizer, a Unicamp aparece nesses rankings, mais ou menos, mas de certa forma bem colocado. No caso aqui, para quem não sabe, né, a nossa concorrente aqui seria a USP. A USP ela é bem maior que a Unicamp. Então, em termos de rankings, quando você olha, você geralmente vai ver a USP na frente, mas por causa do volume e do peso, não necessariamente por outra coisa. Aprendi numa palestra, que eu não tive tempo de mudar a minha, que esses rankings aí não é uma informação tão bem confiável, mas tem um europeu que é muito bom, então chamado de Leiden. Então eu vou mudar essa minha transparência aqui em breve. Tá? Bom. Então aqui, a gente está aqui no Brasil, né? Na América Latina, no estado de São Paulo, aqui no caso, né? Próximo a São Paulo, você tem a Grande São Paulo aqui, Campinas estaria aqui, né? Bom, Campinas, ela tem essa ideia aí de que ela não é São Paulo, mas ela tem 2,6 aqui bilhões de pessoas nessa região metropolitana. Então, você tem uma característica aqui da Unicamp de forma geral, é que quem é paulistano, tem algum paulistano aqui? É raro os paulistanos saírem da cidade de São Paulo. E o que acontece é que uma característica da Unicamp é que, na verdade, ela abraça muito o interior. As pessoas do interior aqui paulista, elas não gostam ou não querem vir aqui, mas querem vir aqui. Então, a Unicamp tem uma certa característica de abraçar. Hoje em dia, ela também comporta ou tem pessoas do resto do Brasil, especialmente na pós-graduação, né? Bom, e o Instituto de Computação está localizado aqui em Campinas. Campinas é uma cidade com mais de 200 anos, né? Então, comparado com o interior paulista, a minha cidade é Marília. Faz muito tempo que eu saí de lá, então Marília hoje deve ter 75 anos. Então, é uma diferença de idade grande, né? Bom, e ela é um polo, e a Unicamp com certeza trouxe muito desenvolvimento para essa área. Então, aqui ele é conhecido como o Vale do Silicone aí, brasileiro. Tá? Então, aqui em torno, você tem muitas empresas, indústrias, tem vários polos, etc. Então, seria um lugar muito bom para você desenvolver pesquisa. Tá? Então, a Unicamp aqui, pulei, né? Para quem não sabe, ela foi criada em 66 pelo Zeferino Vaz. E, quando ele criou, a ideia é que ela fosse uma universidade de pesquisa, desde o princípio. Ele contratava pessoalmente brasileiros ou estrangeiros que estivessem no exterior e que pudessem ter um renome de doutorados fora para poder trazer o que seria esse conhecimento para cá. Então, a Unicamp hoje ela tem 36 mil estudantes. Você pode dizer que é meio a meio, na verdade, praticamente meio a meio.
né? A pós-graduação seria metade desses alunos contra os alunos de graduação, que seria a outra metade. Na verdade, esse valor aqui, a gente tem menos que 2.000 docentes na Unicamp inteira. Na verdade, esse número é até menor. Acho que ele está em torno de 1.800. Era 2.000. Então, para você ver que, de certa forma, até que é um número não tão grande de docentes, né? Então, são mais ou menos 2.000 docentes para 8.000 funcionários que fariam parte do nosso staff, tá? A Unicamp ela tem uma característica que a maior parte das coisas que ela desenvolve está nesse campus. Então, existe um campus, não sei se vocês sabem, tem um campus de Limeira e tem um campus de Piracicaba também. Mas as pesquisas principais, elas correm dentro de um único lugar. Isso facilita muita coisa, porque ela consegue ser ágil em vários processos. Um pouco diferente quando você se torna um elefante branco, como, por exemplo, a USP, que ela fica maior e você tem uma perda de agilidade, tá? Então, aqui é a Unicamp, para quem não conhece aqui, né, o ciclo básico lá, a entrada. E aqui está o Instituto, né? O Instituto ele é formado por pessoas, né? Nós, docentes, funcionários e vocês. A gente tem 2 cursos de graduação, que é Ciência da Computação e Engenharia de Computação. Ciência da Computação, ele é um curso noturno, e a Engenharia de Computação é um curso diurno, né? Ela, como eu já mencionei antes, computação aqui foi o primeiro curso de ciência da computação no Brasil. Então, aí a gente completou 50 anos, nós temos bastante orgulho desse achievement aí. Quais as outras características? A Unicamp, o IC em particular, né, ele tem... É muito forte em colaborações internacionais. O Wilson chegou a mencionar isso daqui. E a gente tem o programa de pós-graduação, que é um único programa de pós-graduação como um todo, né? Então, na verdade, você pode se matricular no mestrado ou então no doutorado. Perante a CAPES, é um único programa, tá? Então, aqui, né, eu marquei aqui, foi 69, quando o homem pisou na Lua. O Zeferino Vaz, ele, no caso lá, o diretor do IMEC, no caso a ciência da computação, ela estava associada à matemática e estatística naquela época. O diretor do IMEC falou que computação seria o futuro. E ele falou assim, então vamos trazer o curso de ciência da computação para a Unicamp. E foi assim que aconteceu. Então, aqui eu mencionei, né, ele estava dentro do departamento de matemática. E aí a gente tem uma história aí que eu vou pular. Na verdade, nós éramos um departamento de ciência da computação e desde sempre a gente gostaria de ter se desligado do Instituto de Matemática e Estatística. Isso aí demorou muitos anos, então fisicamente a gente foi sempre separado, mas na época a gente chamava DCC. Não sei se aqui tem algum aluno antigo, que era Departamento de Ciência da Computação. Em 1996 a gente se transformou no Instituto de Computação. Então a gente ficou uma unidade independente dentro das outras 23 que a Unicamp tem, tá? Bom, e aqui seria, né, os 2 programas de graduação e o número de alunos que a gente formou, tá? Bom, a gente também faz a parte de extensão, eu não sei se vocês sabem, com pessoas que depois que se formaram, elas podem retornar para a universidade e fazer cursos de especialização. Então, a gente tem nessas áreas aqui cursos de especialização. Isso tudo aqui, no caso, é feito pelo
corpo docente nosso, que são mais ou menos 50 docentes. Na verdade, é um número menor. Seria em torno de 47 ou 48 agora. Tá? Então, basicamente aqui, né, que eu falei, né, em torno de 50 docentes. Na verdade, esse número está um pouquinho menor, mas também a gente está contratando outros docentes. Metade desses docentes, eles têm o que seria a Bolsa de Produtividade do CNPq. Então, isso daqui é um selo de qualidade do corpo docente. Acho que poucos, a gente é nota 7 na CAPES, dos programas que são nota 7, acho que poucos deles têm esse selo aí. Então, e a característica seria essa. O programa ele recebe muitos prêmios, tem recebido nos últimos anos. E a característica aqui é que ele tem uma colaboração intensiva ou grande, né, com a indústria. 2017 em particular foi um ano muito bom, que a gente ganhou o primeiro lugar do prêmio da SBC, da Sociedade Brasileira de Computação, o concurso de teses e dissertações. O primeiro lugar foi para um aluno do IC no doutorado, e o primeiro lugar do mestrado também foi para um aluno de mestrado daqui. Então a gente levou os 2 prêmios da SBC, de maior prestígio, ficaram com o IC. E para completar, a gente ficou também com o prêmio mais prestigiado do Brasil, que é o primeiro lugar na CAPES. Então, esse prêmio também ficou no IC. Então, ano passado a gente ficou com os 3 prêmios mais cobiçados pela comunidade, os 3 ficaram aqui, tá? Então, foi um ano de colheita. Então, aqui, né, a gente é 7. Em particular, a gente está num ano, que é esse 2019, que é fechamento de relatório CAPES, e vai haver uma reavaliação desses 7. Então, vocês estão dentro de um barco, não sei se vocês se deram conta, mas todos nós somos responsáveis por melhorar ou manter o 7. E tem muita coisa que você pode fazer como indivíduo para poder ter o que seria a qualidade, porque a qualidade do programa não é só a qualidade do professor, é a qualidade do corpo discente, né? Então isso é muito importante. Bom, a gente tem áreas de concentração, acho que o Wilson mencionou isso rapidamente. Isso daqui é um reflexo do que a CAPES vê do que seria o nosso curso, né? Então ele é dividido nessas 3 grandes linhas, tá bom? E aqui eu redefini, na verdade, recentemente, talvez a minha palestra e a do Wilson não esteja tão... Para a CAPES é importante esses 3 círculos e a lista que está aqui em cada um deles. Tá? Então você, como aluno, você teria que ser capaz de se encontrar num círculo e você se atribuir em uma ou mais dessas linhas que estariam aqui. A ideia é que você pudesse se atribuir a uma, pelo menos, né? Então é isso que a CAPES fala, que são linhas, tá, de pesquisa. Você tem áreas de concentração e linhas de pesquisa. Quando você cobre crédito nas disciplinas que o Wilson mencionou, você no fundo estaria adquirindo conceitos que pertenceriam a esses grandes círculos. Tá? Aqui o Instituto de Computação. Aqui seria um detalhamento do que seriam aquelas linhas de pesquisa abertas em um detalhamento maior, tá? Eu não vou ficar nomeando todas elas não, tá? A gente tem os laboratórios de pesquisa. Eu não sei se todos aqui participam de laboratórios de pesquisa. A ideia seria que, quando um aluno de pós entra aqui, que pelo vínculo com o orientador, ele participaria de um desses laboratórios. Talvez até mais de um.
tá? Mas é esperado que ele possa participar de pelo menos um, né? Mas não é uma regra, a grande maioria acompanha. Então tem vários aqui, vários novos, que acho que é esse daqui, o laser também. Então é essa lista que estaria aí. Então houve um aumento nos números de laboratórios de pesquisa aqui do IC. A gente, após nossa, ela tem, né, no ano em torno de 300 alunos, tá bom? 150 de mestrado, 150 de doutorado. No total, contando a graduação, a gente está falando de 1.200 alunos. O IC tem vários highlights aqui, né? E ela tem vários destaques com ferramentas que afetam a sociedade, ou então empresas unicórnios que nasceram daqui ou foram criadas por ex-alunos de graduação ou ex-alunos de pós-graduação do IC. Então aqui tem mais alguns highlights. A professora Cláudia, por exemplo, ano passado recebeu a primeira mulher engenheira na Academia Brasileira de Ciências. Eu acho que é a primeira mulher na Unicamp que entrou também na Academia Brasileira de Ciências, professora Cláudia Medeiros. Então a gente tem algumas estrelas aqui, tá? Várias. Desculpe aqui. Bom, e aí você tem aqui os alumnes, que seriam os egressos, né? A gente formou aqui perto de 1.000 mestrandos aqui, e a gente está aqui nos 260 doutorandos. A gente não chegou na marca de 300 ainda. Quando a gente completar 300, a gente vai fazer uma festa. E aí, esses egressos, eles estão espalhados no mundo, né? Então, uma outra coisa que eu queria contar rapidamente é que a CAPES está alterando a forma como ela está avaliando os nossos programas. E ela está alterando de uma forma radical. Então eu estou perdendo algumas noites de sono para poder responder o que ela quer, porque as alterações foram bastante radicais. E uma das informações que ela quer é justamente a qualidade dos egressos que saem do programa. Então, qual é o currículo, qual é a estrutura, qual é o perfil desejado dos egressos do programa, e qual é a intenção, onde que eles podem trabalhar, o que eles podem fazer. Então, isso daí é o aspecto que ela chama de aspecto qualitativo, e não apenas ela começar a contar número de papers que você publica. Tá? Então, eu posso publicar 1 dúzia de papers, mas sem significância. Então, no fundo, ela está querendo saber qual vai ser o impacto